Sabe qual é a ferramenta mais poderosa que um líder pode ter? Muita gente diria que é a capacidade de dar a resposta certa na hora certa. Mas, e se eu te dissesse que, na verdade, é a capacidade de fazer a pergunta certa? É exatamente isso que a gente vai explorar aqui. A jornada de um chefe que só comanda para um líder que treina, que desenvolve. E olha, essa mudança pode transformar absolutamente tudo. E imagina só essa cena. Faltam 5 minutos para uma reunião super importante com o cliente. E, de repente, alguém encontra um erro grave no projeto. A pressão vai lá no teto. Como líder, o que você faz? Qual é o próximo passo? Basicamente, existem dois caminhos. De um lado, tem aquele impulso de apagar o incêndio, né? O líder solucionador, que pega o problema para si e corrige na hora. Do outro lado, uma abordagem bem diferente, a do coach, que aponta o erro e desafia a equipe a encontrar a solução, mesmo com o relógio correndo. Qual das duas você acha que constrói uma equipe mais forte de verdade? E a escolha que faz toda a diferença é a B. Com certeza, o líder coach entende que o objetivo real não é só apagar o fogo de hoje, é construir a capacidade da equipe para lidar com os desafios de amanhã. É a diferença entre viver apagando incêndios e construir uma equipe que é à prova de fogo. Então, o que de fato diferencia um chefe de um coach? Essa mudança é muito mais profunda do que só uma situação de crise. Vamos analisar as diferenças na essência, na comunicação e principalmente nos resultados que cada um gera. Olha, aqui o contraste fica muito claro. Um chefe tradicional geralmente faz afirmações, e isso leva a equipe a ficar na defensiva, a se justificar. Já o líder coach, por outro lado, faz perguntas. E o resultado? A mesma situação deixa de ser sobre achar um culpado e passa a ser sobre, de fato, encontrar uma solução. No fim das contas, é simples assim. Uma abordagem levanta muros de defesa, enquanto a outra constrói pontes para a solução. Uma prende a equipe no problema, e a outra dá a liberdade para que ela mesma encontre o caminho, o que promove muito mais autonomia e crescimento. Mudar de dar respostas para fazer perguntas parece ótimo na teoria, né? Mas como é que isso funciona na prática? A boa notícia é que não é nenhuma mágica, não. É sobre usar as ferramentas certas. E é exatamente essa caixa de ferramentas que a gente vai abrir agora. As perguntas de um coach funcionam de duas maneiras bem poderosas. Primeiro, como uma bússola, sabe? Elas ajudam a equipe a achar o seu norte, o objetivo final. E depois, elas funcionam como um mapa, ajudando a traçar a rota certinha para chegar lá. É transformar a intenção em um plano de ação claro. E para juntar essa bússola e esse mapa num processo que faz sentido, existe uma estrutura que é incrivelmente eficaz. É simples, fácil de lembrar e muito poderosa. Ela é conhecida como o modelo GROW. O modelo GROW é como se fosse um roteiro para qualquer conversa de coaching. Ele pega discussões que poderiam ser vagas e transforma num processo focado, de 4 passos. O objetivo é garantir que cada conversa termine não só com ideias boas, mas com um compromisso claro de ação. Tudo começa com o G de Go, não seja a meta. Antes de sair discutindo o como, a gente precisa definir o que. Afinal, se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas raramente leva a gente para o destino que a gente quer, né? E olha só que pergunta simples, mas que muda tudo. Qual seria o resultado ideal desta nossa conversa? Essa única pergunta já alinha as expectativas de todo mundo e transforma uma conversa que poderia ser dispersa numa busca focada por um resultado bem específico. Ok, depois de definir o destino, a gente precisa saber onde estamos no mapa. É aí que entra o R de realidade. É um choque de realidade mesmo, um olhar honesto e sem julgamento nenhum sobre a situação atual. Não dá para traçar uma rota sem saber o ponto de partida. Perguntar o que está acontecendo exatamente agora âncora a conversa em fatos, não em sentimentos ou achismos. A ideia é separar o que é observável do que é interpretação, sabe? Isso cria uma base bem sólida para os próximos passos. Com a meta e a realidade bem claras, a gente entra no O de opções. Essa é a hora do brainstorming. Aqui, o papel do líder não é dar a resposta, mas sim criar um espaço seguro para que as melhores ideias surjam da própria equipe. Perguntas do tipo, se não houvesse nenhuma limitação, o que você faria? São incrivelmente poderosas. Elas quebram as correntes do pensamento do dia a dia e dão permissão para explorar soluções que são realmente inovadoras. É aqui que a mágica acontece. E por último, chegamos no W de What ou Will, que é sobre o que vai ser feito. Esse é o passo crucial que transforma as possibilidades em realidade. Uma conversa cheia de ideias ótimas, mas sem um plano de ação, é só uma boa conversa. O W garante que ela se transforme em progresso de verdade.
A pergunta, qual é o seu primeiro passo, é a chave para vencer a inércia. Ela torna qualquer plano gigante menos assustador e mais fácil de alcançar, porque foca toda a energia naquilo que pode ser feito agora, para já criar um movimento. Então, o modelo Grow nos deu um plano. Mas como a gente garante que esse plano vai sair do papel? O próximo passo é transformar a conversa em um compromisso firme que leva à ação. Um bom plano de ação responde a 3 perguntas bem simples. O que exatamente vai ser feito, qual é o prazo final para isso e como a gente vai saber que foi concluído. Essa clareza toda elimina qualquer ambiguidade e constrói a confiança que a gente precisa para executar o plano bem. Com o plano todo definido, falta uma última etapa que é crucial: medir e firmar o comprometimento. E acredite, isso pode ser feito com uma única pergunta. Essa pergunta simples, numa escala, é a hora da verdade. Ela revela o quão confiante a pessoa realmente está em executar o plano. E o mais importante, se a resposta não for um 9 ou 10, ela abre a porta para uma última conversa de coaching para descobrir e remover qualquer obstáculo que ainda esteja no caminho do sucesso. No final das contas, essa jornada de chefe para coach é sobre abandonar a necessidade de ter todas as respostas e abraçar o poder de fazer as perguntas certas. Porque a pergunta certa não resolve só um problema, ela desenvolve uma pessoa. Então a verdadeira questão que fica é: qual vai ser a sua próxima pergunta?